vamos lá no churrasco que vai ter uns empresários lá. Não vou mais. Não vou, nunca mais na minha vida. Eu entendo. Cansei de cantar de graça pros outros. É, isso aí. Cansei. Tá no ar pra você mais um episódio do Kiara Cast. Com muito prazer, estou aqui pra conversar com a minha audiência. E antes de iniciar qualquer papo aqui, gente, já vou pedir pra você, tá? Para de só ficar entrando e espiando o que acontece aqui no Kiara Cast. Se inscreve no canal, meu amigo. É só você se inscrever, ativar as notificações, porque tudo que acontecer, você já fica sabendo primeiro, tá bom? Aproveita, já se inscreva também no canal Rádio Graúna FM. Eu sei que você está inscrito, já que você gosta de ver o Zé Leite aqui de manhã, né? Mas eu quero que você tenha o costume também de ver a Renata Kiara aqui no Kiara Cast, que é o podcast da Rádio Graúna FM. E também o meu olá para você que está ouvindo pelo rádio. Onde que você está agora? Está no teu carro? Ou você está com o aplicativo aí na palma da sua mão? Falou para Alexa ligar na Rádio Graúna FM, porque a gente tem o nosso skill. Então, que você seja muito bem-vindo também nesse papo gostoso aqui do Kiara Cast. E hoje tá... Bom, todo dia tá especial, né? Mas hoje tá muito legal que eu tô com um time de peso aqui que vai trazer muita conversa, resenha, e tem resenha, hein? Dá até medo de ver se a gente vai poder abrir tudo aqui, porque aqui a relação é antiga. Então, eu vou começar fazendo as apresentações. Estou aqui com o meu querido irmão, já vou para ele ali. Olha que prazer, gente, o Alisson no Kiara Cast. Fala sério, como você tá? Ô, Renatinha, tudo bem? Tudo bem, amigos aí do YouTube, povo bom do rádio, quem tá conectado, quem tá sintonizado, sejam todos muito bem-vindos e o papo hoje vai ser muito especial, hein, Renata? Muito bom, Alisson. Eu vou dizer, hein, teu lugar aí é confortável, sofazinho, tá bom aí? Você gostou, Renata? Aqui é uma tranquilidade, tô numa boa, inclusive já tomando uma aguinha, como diz a dona Claudete, já tomou sua água hoje? Olha que especial, a aguinha na caneca do Kiara Cast. Adorei, viu, Renato? Muito legal. E as minhas canecas têm umas frases que depois a gente vai ver, porque eu identifiquei cada convidado, falei, essa é pra você, essa é pra você, essa é pra você. Depois a gente vai ver qual que é a do Alisson. É isso aí. Pra continuar as apresentações, Alisson, por favor, vamos quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Quem que você... Renata, estamos aqui com muito prazer, já tá na tela, deram ali um spoiler, né? Só um pequeno frame. Tá com a gente aqui o Jorge, mas não é qualquer Jorge. É o Mendes. Mendes. Tudo bem, Jorginho? Beleza ou não? Bom demais, meus irmãos, família Graúna, Renata, Alisson. É prazer estar com vocês de novo aqui nessa bancada. E meu pai falava quando eu era pequeno assim, para sempre sentar na mesa de pessoas mais fortes do que a gente, para você ficar forte também. Então, estou honrado de estar aqui com vocês hoje. Muito legal. É um prazer ter você mais uma vez. Você já gravou comigo ali no outro cenário, agora tá aqui. A gente vai rodando aqui por dentro da rádio, eu né, quero Jorginho? passar em todos. Enquanto eu não zerar o game, eu não saio daqui. Muito legal. E com toda a honra, né? Tenho o prazer de apresentar para vocês esse amigo de longa data, ele que tem uma dupla maravilhosa. Hoje ele veio aqui solo, né? O amigo tá com gripe, tá todo mundo com gripe, né, gente? Mas o João Márcio está aqui para nos presentear com música e com papo bom. Tudo bem com você, João Márcio? Tudo bem, Natinha, Alisson, Jorginho. O Jorginho é o seguinte, ele não é o seu Jorge, ele é o Jorge, né? O Jorge Mendes. Jorge ou Mendes. Enfim, muito obrigado, viu, pelo convite. Então aí, viemos aqui mostrar um pouquinho, né, do que está acontecendo na vida do João Márcio Fabiano e contar o que tem de novidade sábado, né? Muito bom. Já vamos começar por aí, né, falando que no próximo sábado, né, vai dia ter... 21. Dia Agora. 21, agora. Vocês vão tocar com banda, com todo mundo, numa festa junina aqui em Cornélio Procópio. Isso, Conta pra gente. Festa junina aqui da cidade, né, com a prefeitura. Enfim, um abraço carinhoso, Carlos Eduardo, a Vanessa, que está ajudando um monte aí, ajudou muito para que isso acontecesse. E a gente está muito feliz, porque o João Márcio Fabiano tem uma história muito, muito assim, marcante com o Cornélio. Exato. O nosso fã-clube, antigamente era por e-mail, que entrava no site, se cadastrava. Só de Cornélio tinha 1.250 meninas cadastradas no e-mail. Caraca. Era o nosso maior foco de fãs, né? Muito isso bom. Vamos fazer 30 anos de duplo ano que vem. Então isso há 25 para trás, né? E vocês, e também. A rádio que começou... O Zé Leite, enfim, Dona Claudete, vocês, a gente era tudo novinho, tudo pequeno. Né? A barba não tinha nem barba, né? Não tinha nem barba. Isso aqui é pintado, viu? Tá matizado. Igual do Alisson. Eu acho que essas barbas estão revelando a idade. Só a do Jorginho que é escura. Vai nessa. Né? Ou então a tinta, né? Tonalizante, né? Deixa eu contar uma história da minha barba. Uma vez falaram assim, porque eu tenho alergia, né? Aí uma pessoa falou assim, passa rímel 24 horas. Tá. Que gruda, não sai mais, fica perfeito. Cara, deu certinho. Catei aquele pentinho do rímel. Nossa, ficou bom demais. Antes de começar o show, fez uma fila de autoridades para entrar para tirar foto.
A filha do prefeito veio e deu 3 beijinhos. Ela ficou parecendo um cachorrinho, assim. O focinho. O rímel foi tudo pra cara E dela. ninguém falou nada. Ela na frente do palco cantando aqui, ó. Carinha de au-au. Carinha de au-au. Comigo ia te matar. Eu conseguia cantar. Então você que tem a barba branca, por favor, não vem com as de rímel não, que não dá certo. Não funciona. Ainda Não vai apanhar da funciona. mulher. E suja tudo o pescoço e a camisa ainda. Exatamente. Mas, gente, João Márcio e Fabiano é uma dupla que tem uma história com a Graúna FM, né? A gente, quando jovem, há uns 20 anos atrás, vamos colocar 20 anos, mais ou menos? Para não ferir, né? Para não entregar o RG amarelo. Mas eles frequentavam muito aqui a casa do pai, né, Alisson? Nossa. E foi uma época que eu tenho muita lembrança, vamos ver se eu tô certo aí, vocês junto com o Rick, do Rick Renner, com o Pinóquio no fundo daquela casa ali, tocando moda. A história nossa começou aqui, porque eu e o Fabiano, quando o primeiro empresário nosso, primeiro mês que a gente tinha de dupla, o Pinóquio estava aqui na tua casa, que ele ia fazer, acho que Humberto Alencar. Sim, era isso, Alisson. Vai ambientando aí. Exatamente. Não era nem aqui, era em outra casa, não era? Era na casa aqui do lado da rádio aqui, já era aqui. Já. Era a época que o Pinóquio fez o disco Peão do Brasil, do Humberto Alencar. É isso aí, não, e eu tava com o meu falecido irmão, tava junto, ele era pequenininho, e tava eu e o Fabiano quietinho, tava um monte de gente cantando, e o Pinóquio falou, como vocês são dupla? Então canta, a gente não ia cantar, tá com vergonha? Aí a gente fez uma parceria dali pra frente, gravamos o primeiro disco com o Pinóquio, a gente fez uma amizade grande por conta de vocês. E várias outras oportunidades, né? Na época do Rick mesmo, 2002 a 2004, a gente não saía daqui, lá da chácara, né? Exatamente, sempre lá no Panema, ia pescar. Nas festas que tinha aqui, vocês estavam sempre envolvidos com eles, a gente tava junto também. Então ali começou aquela chama do João Márcio e Fabiano, assim, nascer mesmo e vocês irem pro mercado. Quando o CD com Pinóquio já teve uma boa andada. Foi a música Sempre Te Amei, né? A gente gravou com eles, foi em 2000. Bom, esse disco com Pinóquio? Esse foi em 2000. 2000. A gente tinha gravado a Sempre Te Amei em 98, 99 em Londrina, mas não andou. E aí ele falou, nossa, a música tem que entrar e tal. Aí a gente era Sol e Lua. Linda. E Sempre Te Amei. E aí andou bem e tudo, mas não tinha... A gente sempre aqui do interior, antigamente, não era igual aqui, que o interior, igual Londrina, hoje é um polo sertanejo, acho que é o maior polo sertanejo do Brasil hoje, passou Goiás. E antigamente não tinha isso. Então era empresário de outros ramos que queriam se aventurar. Sim. E aí a gente estava nessa condição também, então não tinha alguém que entendesse de música, fazer o negócio andar, entendesse do mercado. Então a gente ficou refém disso, tá? Chegou um ponto que a música morreu. E aí a gente não tinha mais dinheiro para fazer disco, não tinha mais nada. Aí um dia no show em Londrina, show de rádio em Londrina, a gente encontrou o Rick Renner. E fomos para casa do Teodoro. Aí o Rick viu a gente cantando, falou, não, vamos para São Paulo e tal. Não tinha pardal para água, né? 2002, 20 e tantos anos atrás, vamos embora. Aí fomos para São Paulo, praticamente morava na casa do Rick, viajava, cantava no meio do show deles, tudo quanto é show que tinha. E aí o Rick até abriu o escritório e tal. Só que assim... Ele pôs gente na gravadora, só que era bem naquela época que quebraram as gravadoras, né? A Warner quebrou bem quando lançou o nosso disco. Olha a sorte. Puxa, aquela vida. Vocês chegaram lá e quebrou. Não, e aí não estourou o disco que tava lá, estourou a demo que a gente fez na Warner, que falava o nome da música. Ira, Nasci na Roça, só violão e voz. Era o Rick tocando e a gente cantando. Linda. E aí tinha acho que 18, 16 músicas, não lembro, nesse demo que a gente mandou pra gravadora pra provar. O disco saiu, não deu a mesma repercussão que o violão e voz, que na época tava... Era nós, João Bosco Vinícius, no MSN ainda. Sim. No MSN. Aquele estouro também do estúdio ao vivo do Bruno Marrone lá em Minas, né? Do ao vivo, naquela do época também. No rádio lá, né? Dormir na praça. E mais uma vez a gente ficou refém da região, a gente não soube desenrolar. E nós fomos para São Paulo, aí ajudou muito a gente viajar com o Rick Renner. O Rick ajudou muito, ensinou de uma certa forma a gente a compor. Aí entraram músicas minhas do Rick, do Fabiano pro Gini Geno, né? Agita aí, Bebê Veneno, pro Daniel, pro Chitão da Chororó, pro próprio Rick Renner. Aí a gente entrou no mundo de composição também. Só que aí a gente teve que vir embora, precisava fazer dinheiro para comer, mulher engravidou e vai. É a vida que continua acontecendo. Foi acontecendo. Né? E a gente não podia ficar lá em São Paulo parado. E aí, dali para frente, a gente tomou rédea da carreira e só foi ter outro ápice assim, daí em 2009, quando a gente ganhou a garagem do Faustão com a pistoleira, né? Gente, a Casa das Primas em cima dele. A Casa das Primas, pistoleira, e a gente sempre acompanhando, né, esse progresso de vocês, e vocês sempre muito respeitado pelo meio, né, pela qualidade vocal, pela qualidade artística. Vocês que são músicos aí podem até falar sobre isso, né, porque é fora da média, né? O que você acha, Jorginho? João Márcio Fabiano? Aprendi ouvindo ele, você é doido, rapaz? O João Márcio...
A gente já tem uma história de antes disso tudo que ele tá contando aí. Que bem no começo do João Márcio Fabiano também, nessa. Começo não, já tinham o Pra Sempre Minha Vida quando eu conheci. Será pra sempre minha vida, tudo aquilo que sonhei. Vixe, maravilhoso. Aí nesse grupo de fã-clube que ele tinha de menina, tinha umas primas minhas. Ah lá, envolvidas. lá vem. E elas entravam dentro do ônibus deles e isso pra tudo quanto é cidade que eles iam, cara. Os bichos. Os meninos feios, né? Que eles eram feios, esses meninos. Os galanzão. Tadinha das minhas primas, rapaz. Aí, enfim, por causa das minhas primas eu acabei conhecendo. E aí, meu pai também era amigo do João Sérgio, que é o pai do João Márcio. E aí a gente acabou, eu era pentelho pra caramba. Esse tamanhozinho assim, ó. Uma vontade de ser. Uma cabeça já era desse tamanho já. Uma vontade de ser. Aquela velha caixa d'água. Uma vontade de ser artista. E os artistas que eu tinha nessa época que eu vim pra cá. Mas lá em Minas Gerais a gente tinha muito artista em casa, mas aqui a gente não tinha tanto, né? O pessoal de Londrina mesmo. E eles já estavam em evidência bacana. Eu falei, cara, preciso beirar esses caras de algum jeito. E eu ficava rodeando lá a escola. Tinha uma escola na frente da casa deles. Olha lá, olha a história. E eu ficava indo lá. Vi muita gente fazer isso, tá? Não foi só eu, não. Lá em Biporã. Eu ia lá pra frente da casa dele, lá pra ver se dava certo de uma hora eu trombar o Minha João mãe Márcio dava chegando. café pra toda molecada da escola. Olha e que ficava beleza. rodando lá. E aí, Dava uma isso. raiva em mim. Daí, Acolhia todo mundo. e às vezes dava certo de eu achar ele chegando. Aí quando eu achava ele chegando, eu puxava um assunto. Mas moleque pra caramba, né, cara? Aí eu cansei de ficar esperando ele chegando. Eu falei, eu vou conversar com a mãe dele mesmo, com o João Sérgio, que eu já conheço, cara. Aí o João Sérgio botou pra dentro um dia da casa dele. Eu tava dormindo. E aí lembra? conversamos lá e tal. E aí o João falou, você canta, menino? Canta. Aí pegou um violãozinho, comecei a cantar. Aí o João beirou. E ele tinha uma viola lá. E eu nem tocava A viola. Rosine. Viola, 10 cordas. Ele jogou essa viola na minha mão. Uma viola era um 8, assim, ó, Era. de empenada. O braço dela parecia um baturé. Parecia... Me deu a viola e eu toquei a viola ali do meu jeito. E ele acordou, viu, cantamos umas modas junto, né? Aí ele me deu essa viola, cara. Foi o primeiro instrumento que eu ganhei, foi o João Márcio que me deu. Olha que história, gente. Que Aí coisa legal. Então, quando você vai perguntar pra mim se eu acho que os caras é bom ou alguma coisa, Só conta essa história. o meu crivo é perigoso demais pra eu falar, você entendeu? Não, mas você sabe que eu era fã do pai dele cantando. Gostava demais de ver o pai dele cantando. O pai dele é que nem cobra, hipnotizava. Você tinha um zoião verde, um negão desse e o pai com o zoião verde. 2 vezes o tamanho da minha cabeça. Era caixa d'água morna. Cantava E que era tinha uma um vozeirão beleza. assim, um trovãozão, né? Muito bom. E depois outra surpresa é ver o tanto que esse homem tá cantando hoje, Demais, né? Demais, né? Pelo amor de Tenho Deus. visto os movimentos dele com o Barão lá no estúdio, né? Gravando umas coisas boas demais, né? Então, Tá muito projetinho bonito. de primeira. Segue no Instagram aí, gente. @Jorge O Mendes. Olha só. Porque tem o Jorge Benjor, tem o seu Jorge, Tem. tem o Jorge Versilo. Eu sou o Jorge, mas eu sou o Mendes. Então tá fácil de ser... Tá super fácil de achar. O Alisson, e você como músico, né? O Alisson, a gente brincando aqui nos bastidores, falando um pouco, eu e o Jorginho. O Alisson é uma enciclopédia da música também, porque nasceu dentro de uma rádio, né? Conhece o mercado sertanejo, porque trabalha nele ali, mas também conhece o rock e conhece tudo, né? O cara gosta, ele consome o conteúdo. A gente tem muita dupla boa hoje sertaneja, mas o que você diz do João Márcio Fabiano, né? Agora quiseram voltar, né? Estão aí, para mim vocês nunca pararam, porque a gente sempre ouve, né? E o que você fala? O que o mercado espera disso aí? Ô, Renato, eu acho que essa situação do ano 30 da dupla, ela é muito convidativa para algum tipo de movimento especial, né? Você pode ver, os meninos estão num momento bom, a gente fez um show recentemente ali no Água-Ativa, foi um mega sucesso, ali tanto de público, né, o pessoal, os hóspedes, quanto a crítica a respeito do show também. Então a gente sabe que tem muita gordura, isso o mercado inteiro sabe, é chover no molhado, mas eu fiquei muito animado quando o João e o Fabiano falaram para mim a respeito das ideias para os 30 anos e tal, porque você olha, é uma dupla, os meninos estão bem, a lata tá boa ainda, né, o Jorginho? Ainda dá um bom E já caldo. tem 30 anos de carreira, né, então é muita gordura artística, é bastante experiência, não é? E um repertório, né, Renato? Um repertório com autoridade, com composições deles e tal. Exatamente. Se ele puxar aqui, eu tenho certeza que pelo menos uns 12, 15 hits tem, né? Vamos Isso puxar é algum? muita história, né, É Renata? muita história. O Jorginho canta comigo. É muita Não, coisa. isso daí que o Alisson falou é bem legal. Assim,
O Alisson é diferente dos outros radialistas. É diferenciado, é diferenciado. Quando você fala com ele ele entende. Isso. De música. É difícil. Com certeza. O Alisson é que ele entende com data, com nome. Ele sabe tudo. Ele é meio PVC da música sertaneja. Não dá pra competir, né? Não dá. Não dá pra competir. E o que ele falou é exatamente isso. Nosso repertório, o artista ele fica a vida inteira para estourar uma música e dar manutenção de carreira. Aí vem uma música que não tem tanta expressão, ele já põe outra, mas ele tá dando manutenção. Mas a que estourou ficou lá. A gente conseguiu, num ano, botar 2 músicas em evidência nacional, que foi a Pistoleira na Garagem Faustão e veio a Casa das Primas. Fora as outras, né? Então, um ano a gente fez 2 músicas que, se a gente tivesse, daquela época, uma administração interessante, tinha andado. Mas o tempo, Deus que sabe, né? E faz. Cada coisa no seu tempo. Mas quando a gente canta no show, é isso aí que ele falou. Todo mundo canta. A gente tem 13 músicas que a gente canta, 13 que a gente pode lá, ele acertou também. E o povo canta tudo. É verdade. Isso é difícil. Você tem um show com 13 músicos numa dupla retrô igual a gente. Entendeu? É verdade. E hoje o retrô, eu acho que é o maior nicho do mercado hoje, é o retrô. Maior custo-benefício, né, em termos de Não, sem dúvida nenhuma. Esses dias, Renato, só fazer uma parte aqui, estava assistindo o Corredor 5 do Clemente, né? Amo. O podcast, estava o Maynard lá. O Maynard estava lá. Sabe o que o Maynard falou, Renato? O Maynard falou assim, rapaz, eu tô querendo estourar 2 caras aí, mas só que o mercado mudou muito. Quando eu era o rei do esquema, era uma maneira de operar, hoje está muito diferente. Quem que eu vou procurar para poder entender como é que está funcionando hoje, como é que eu vou estourar um artista sertanejo? Resumindo, o Maynard foi parar lá na One RPM, né? Foi falar com o Marcinho lá. Acabou. O Marcinho falou que ele quase caiu das cadeiras na hora que ele viu o Maynard lá. Daí o Maynard falou pra ele, o que eu vou ter que fazer para poder colocar esses caras no jogo, essa dupla? Aí o Marcinho falou pra ele exatamente o que o João acabou de falar. Você precisa esquentar o artista. É isso aí. O que é esquentar o artista? Você ir lá fazer uns pupurri com umas músicas boas, antigas, sucesso, colocar na cara do povo e começar a falar a respeito do nome. Só que essas duplas, elas não têm música própria, então elas vão se esquentar com regravações, com releituras. Cover, E o João Márcio quiser começar um projeto hoje para novamente esquentar esse processo de 30 anos, ele consegue fazer isso com repertório próprio. Caramba, que elogio então isso aí, hein? Que reconhecimento, não é elogio, né? É uma constatação, É uma né, constatação. É uma constatação, Isso né? foi quem fez. Ícaro Gilmar fez isso lá em Goiânia. Exatamente, né? o projeto do Panda, a base do Cê Tá Louco é esse e tal, né? Exatamente, Tá exatamente. rolando tudo isso. Até o Cleiton Romário, né? Cleiton Romário também, exatamente. Tudo na mesma, exatamente. mesma Os pegada aí. meninos agora que estão cantando violão e voz também, o Fred e Fabrício. Fred Fabrício, Sensacional, exatamente. muito bom. Muito bom. Vai puxar uma aí? Eu quero puxar só os que eu conheço deles. Vai lá, Jorge. Pra mostrar pra vocês que vocês também conhecem. O arranjo é do meu jeito também, gente. Por muito tempo procurei pra minha vida uma razão, até que um dia encontrei a dona do meu coração. Um rosto lindo de menina, com traços fortes de mulher. Seu jeito meigo me fascina. Sem você não sei mais viver. Foi numa noite de verão, quando cruzei o seu olhar, vi em seus lindos olhos negros o brilho claro do luar. Senti meu corpo estremecer quando seus lábios eu toquei, enlouquecido de paixão, meu coração lhe entreguei. Será pra sempre em minha vida tudo aquilo que sonhei. Você é dona dos meus dias, com quem eu sempre viverei. Sem você não tem mais sentido, não consigo imaginar. Vai ser pra sempre em meu caminho, a luz do sol, o meu destino, e pra sempre irei te amar. Caramba. Isso é sucesso demais! Que legal! Gente, isso é uma poesia. Eu cantei a música inteira. Olha a memória, né, musical. O que faz uma música boa, ela fica. Exatamente. Essa música foi cantada em muitos casamentos. Linda.
Essa música foi cantada muito no quintal da minha casa. Muito. E no rádio, então, nem se fala, né? Com certeza. Ô, Daniel, quantos X merece uma música dessa aqui numa programação? 4 no mínimo. Aí sim, hein? 4 no mínimo. Muito Renata, bom. a dona Claudete está por aqui, vai dar as boas-vindas aos meninos aí. Vamos dona Claudete, lá, tudo o Chiara bem? Cast tá chique hoje. Tudo bem, claro, né? Melhor agora, né? Que esse trio aqui, né? Contando aí Renata, João Márcio, Jorginho, também os produtores aqui, né? Muito bom. Sejam bem-vindos mais uma vez. Muito prazer. Que Isso, muito prazer receber vocês. Eu ouvi você cantando aquela música. A Gioconda? Gioconda. Eu vou tentar. Vai tentar? Se o pulmão não sair para a boca, eu canto Que um bom, pedaço. então. Que bom. Sejam bem-vindos mais Obrigado. uma vez. Muito bom. Muito bom, gente. Então, só ambientando aqui a nossa audiência, você que está acompanhando pelo rádio, né? Esse é o Chiara Cast, dentro da programação da Graúna FM, é o podcast da rádio. E hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios nosso querido amigo João Márcio. Hoje a gente tem a baixa do Fabiano. O Fabiano está com gripe? Então, ontem ele estava moado, ele tomou uma vacina lá, que acho que entra o vírus do corpo para criar anticorpos, aí ele ficou moado. Hoje de manhã eu chamei ele, falou, não, eu vou, tava na academia, acho que ele esquentou o corpo, falou, tô bom, né? Aí chegou em casa, Caiu de novo. Falei, então eu tava em Cambé, aí eu passei na farmácia, tomei uma bezetacil, que eu também dei uma faringite à noite braba, mas estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui, exatamente. O Jorginho também está aqui com a gente. Hoje a presença do Ares, que eu tô amando, gente. Tô amando essa bancada super versátil. Nós estamos aqui para levar conteúdo legal para você, né? E para você ir se acostumando com a gente. Como diz, quem que fala? O Matão que fala, né? O Mato Grosso. Costuma com nós. 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 Ô, Ares, puxa aí a próxima pegada do nosso papo aqui. O que nós vamos contar agora para nossa audiência? Ô, Renato, eu acho que é muita história, muita coisa. Eu queria saber a opinião do João e também do Jorginho a respeito desses capítulos que a gente tem assistido aí, depois do começo dos anos 90, do sertanejo. Tenho certeza que, se não vivenciaram, eles estudaram essas situações. E o que você acha, João, a respeito da importância e da relevância do que aconteceu de 2007 até 2009 com o sertanejo chamado universitário, né? Aquilo com João Haroldo e Betinho, Campo Grande, posterior o João Bosco e Vinícius, né? Depois a cena de Londrina, Maringá e tal. Qual que você acha que é o nível de importância dessa virada de chave para o tamanho que o sertanejo tem hoje dentro do mercado da música nacional? Eu acho que foi total, porque foi assim, foi a virada de chave do sertanejo, não é linkado com o universitário, é linkado com a internet. A internet passou a funcionar para o sertanejo para a internet, justamente nesse movimento universitário, né? E aí o que eu achei legal é que, tipo, dessa época para trás, você não tinha esse link do antigo com o novo, era muito difícil. Tinha uma parede no meio. O antigo falava, não gosto dessas músicas novas. E a molecada falava, essas músicas velhas eu não gosto. Hoje não. Veio crescendo. Aí teve outra virada de chave em 2014, quando começou a monetização do YouTube, plataforma digital. Isso mudou muito, porque aí compositores, cantores, né, intérpretes começaram também a ganhar, o digital começou a funcionar em cima disso, coisa que compositor, eu falo por mim, eu não via isso lá atrás, né? A gente começou a ver o panorama do que realmente está sendo executado nosso, como que a gente está ganhando, e não só isso. Aí começou um mercado dentro da rede que não existia, né? Esse mercado dentro da rede eu não acho ele tão benéfico, eu não acho. Eu prefiro aquele analógico nosso. Esse digital eu não acho ele tão interessante. Mas faz parte do jogo. A gente também não tem como negar, né? Porque é o que o pessoal diz, né? Vocês reclamavam das gravadoras, das majors, porque não conhecia a tirania das plataformas digitais. Exatamente. Não, eu acho que o próprio mercado estragou isso. Porque, hoje, se você não tiver muito dinheiro, você não ranqueia uma música entre a top 50 do Spotify, que hoje é o termômetro. Se você ranqueia também, você tem grana, vai lá e gasta tudo que você tem para ranquear no top 100, você também não tem uma base de fã. Então você esqueceu de investir na base de fã. Então, quer dizer, é um dinheiro sem fundo que você tem que pôr na internet para você não sabe se vai ter um tanto de show para poder suprir isso que você está gastando. Era diferente na nossa época, com os gastos que a gente tinha de mercado, era relativo. Você sabia que você pagava, mas você buscava o dinheiro. E o rádio, né, com um papel muito importante em todo esse processo, ele continua o mais tendo. Importante.
É você mesmo que tá falando, é o mais importante. Porque era aquele negócio do Francisco, do pai do Zezé, né? Fala assim, tocou no rádio. Gente, que alegria, né? A pessoa consagrou. E isso a gente percebe por receber os artistas aqui, que isso ainda existe, né? Embora tenha plataforma. Ele pode estar em primeiro lá no Deezer, no Spotify. Se ele não estiver tocando junto no rádio, ele ainda não tem essa força. Pode ser que tenha no mundinho ali, mas assim, né? Não tem Renato, ainda. Você concorda? Concordo, e eu tô no Bruno Barreto desde 2018, né? Cuidando da parte. Eu cuido da parte de pré-produção, escolha de repertório, até no penúltimo DVD que fizeram, Maringá, eu fiz produção executiva, cuidei de uma outra parte que eu também não fazia, acabei fazendo. Então a gente acaba vendo de todos os lados, né? Do lado de cada mesa e do lado que a gente está acostumado a trabalhar. E o que você perguntou mesmo que eu esqueci? Eu também. Não, eu perguntei o seguinte, a questão do rádio, né? A gente não pode ter preconceito com nada, né? O digital é legal, mas o rádio consagra. As duplas que duram mais no mercado são as chamadas duplas radiofônicas. Porque são as duplas que têm uma opinião formada da rádio, do radialista. Sim. Porque você tá na estrada, beleza, hoje tem lá, você liga o Bluetooth e vai tocando, daqui não sei pra onde mora, você cansa. E você vai pra rádio sempre. Você quer companhia, né? Sempre você tem que ter alguém falando com você. A rádio nunca vai acabar por isso. E a rádio, ela é formadora de opinião. E os artistas, tipo, no nosso caso, nós somos uma dupla radiofônica. A gente funciona mais na rádio e no Facebook do que no Instagram. Sim. Entendeu? O perfil nosso é esse. E quem tem esse perfil são as duplas, as mais antigas, e tem duplas novas que funcionam assim também e que duram mais tempo no mercado. É isso aí. O digital, ele faz ser descartável. Tem artista, não vai longe, aqui de Londrina, que grava música a cada um mês e tá soltando uma música. Gente, eu vou falar pra vocês, eu fico até com dó desse povo do digital, porque eles têm que gravar tanto, eles têm que pôr tanta música lá. Exatamente. Né? E não tem o fôlego, não dá nem tempo de você acostumar com aquela música, ele já tem que pôr outra, porque o negócio é muito rápido. E eles não podem deixar a peteca cair, tem que botar 1 milhão cada música. É muito difícil. A cada um mês. Você também acha isso? Vocês têm certeza que vocês querem minha opinião? Não, acho que não. A gente quer. Eu vou falar. A gente quer, pode então falar. Eu vou falar. Então, eu não falo tudo que eu quero, porque eu tenho medo de presa. Eu vou falar. Eu tenho medo de Como presa. que foi a frase então... que você disse aí, Alisson? Você disse uma frase do reclamavam das gravadoras porque... Não conheciam a porque tirania. não conhecia a tirania das plataformas. Vou te falar mais. Reclamam da tirania das plataformas porque não conhece o poder da inteligência artificial, que ainda não chegou. E vai atrapalhar mais chegando. É o capítulo iminente aí. 30% das músicas que rodam dentro do Deezer, isso é um dado. 30% das músicas que estão tocando dentro do Deezer são feitas com inteligência artificial. Que é isso, gente? Então tá, então agora vocês vão ter minha opinião. Fala, ô Mendes. Existe quem gosta de tomar água no rio. Existe quem gosta de tomar água na garrafinha. Existe quem gosta de tomar água na garrafa de vidro. Outro que gosta de tomar na torneira. Outro que gosta de chupar gelo. Onde eu quero chegar com isso aí? No fim das contas, tudo é água do rio, né? Tudo é água. Mas a música verdadeira, ela é a água do rio que corre. Tava conversando com você esses dias, não tava, sobre isso? Exatamente. Ela é a água do rio que corre. Então a gente acabou de fazer música aqui na bancada. E essa música, porventura, não sem intenções, intencionalmente, está gravado. Sim. Então se você quiser ouvir de novo a gente cantando, você vai voltar e vai ouvir novamente. Música não é isso que você vai voltar e ouvir novamente. Música é o que a gente viveu aqui com a água do rio que corre. A gente viveu a música nesse momento, correto? Sim. Alguém que vai me ver cantando depois nesse vídeo, posteriormente, ele vai tomar água da garrafinha. Porque a água já correu. A gente já cantou. Já foi o momento. O tempo da energia já passou. Agora ele vai usufruir daquilo que já foi. Então, a água antes era do rio. Depois engarrafaram a água, virou disco. Então você consegue ouvir agora o que o cara produziu no estúdio lá, aquela moda de viola que era gravada a Vera ainda, todo mundo junto. Agora vai para um bolachão. Podemos ouvir em casa depois. Depois isso virou CD, que virou fita e que virou, enfim, tem que hoje tá na processo nuvem. Aí que o Alisson sabe melhor que eu com nomes e datas. E agora está no streaming. Então, quando chega pro streaming, que agora voltamos para a discussão lá de 2010, 2014, 2000, etc., democratizou a produção musical. Então, antes, se eu produzisse independente a minha música, com certeza absoluta ela não rodaria em lugar nenhum, certo? Porque as gravadoras tinham a hegemonia disso.
Hoje não, eu consigo produzir a minha música no quintal, na minha casa, com uma plaquinha simples. Com qualidade. Com qualidade, colocar isso no Spotify, por exemplo, que vai ser expandido para onde for necessário. Legal, e se eu tiver positivo. muito positivo. Porém, essa música do Spotify, do streaming, ela não é a água do rio que corre, nem a água da garrafinha, minha opinião. Eu já vi essa opinião em outros lugares na internet. Ela é a água congelada. Pegou da garrafinha, botou dentro da bandejinha e colocou lá dentro do congelador. Aí o cara consegue ir lá, escolher o cubinho, colocar o cubinho, derrete o gelo, escolhe outro cubinho. Pegou o código, Alisson? No digital. Peguei o código, instalei o drive. No digital, que é a inteligência artificial, cara, é o cara fazendo, é como se eu pegasse uma máquina 3D e imprimisse um cubo de gelo. Então ela não é nem a água do rio, nem a água da garrafinha e nem o gelo. Ela é uma impressão do que era para ser música. Então a inteligência artificial ela vai lá nas composições do João Marcos, nas composições do Jorge, nas composições de quem tiver composição, vai pegar tudo que já existiu e vai tirar uma coisa dela, que é a maquininha do 3D. Já fizeram isso. Só que ela tira. No fim das contas, o nosso cérebro faz esse processo também. Você pega referências que você tem e cria a música que você compôs. Mas esse... Você compõe o que você tem no HD. Isso. Então, trazendo para a discussão o que é bom, o que é ruim, a gente nunca vai abrir um parâmetro. Para quem gosta de beber água do rio, ficou um pouco mais difícil a competição da garrafinha. Você não vai conseguir, se você não abrir uma fábrica de garrafinha, você não vai vender água engarrafada, não vai conseguir competir com o cara que vende água engarrafada, não vai fazer dinheiro, cara. Você falou assim, ó, Jorginho, a gente posta no YouTube, a gente coisa e tal, mas não vende. Então, mas o processo de democratização, ele acontece para todo mundo. Para todos os obviamente, setores. ao mesmo tempo, vai ter muito mais oferta. E vai continuar sendo difícil. Então, para o mercado, você entende que para o mercado melhorou. Melhorou muito. Agora eu consigo expandir para que seja qual for artista, a gente consegue aparecer com as redes sociais, que é uma mídia gratuita, que você consegue expor o seu trabalho. Eu tô com o meu trabalho lá exposto. Quando você viu lá uma audiência de 3, 4 mil views, mas que para mim, pro meu momento, é importante. Claro. Então isso, se eu não tivesse o contato com a Rádio Graúna ou o contato com algum lugar, ninguém ia saber disso se não tivesse internet, entendeu? Mas por isso que a gente entende, então, o sucesso que está acontecendo lá em Goiânia, aqueles movimentos em bares, porque a pessoa quer tomar água da fonte. Porque aquele momento ali... Ali é a verdade. Ali é a verdade. Ali a água tá passando, exatamente. né? Que eu ia chegar. Essa é a conclusão. E daí eu assisto no YouTube. Quanto entendeu? maior é o afastamento do natural para o real, para o artificial, maior a necessidade do humano do real. Ele vai sentir saudade disso, de juntar e fazer uma viola. Pelo amor de Deus, pega a viola e toca aqui na minha frente. É isso aí. Então, se souber entender esse mercado, você vai vender mais caro o seu produto, porque o seu produto acaba sendo exclusivo. É isso aí. Que é o de tocar ao vivo no peito aqui pro cara. Pega quantos artistas hoje, não precisamos dar nome, mas quantos artistas hoje de uma lista lá de top 50, Spotify, pode ser, top 50. Quantos pegam um violão, senta aqui e faz uma moda pra nós? Uma música. Pode ser de qualquer difícil, estilo. hein? É difícil. Então estamos chegando numa realidade aí, triste, mas é. Agora eu quero ouvir João. você. Não, eu concordo. Eu acho assim, eu penso que a gente estava falando de nicho, quando eu estava falando de nicho, né? O nicho desse pessoal que gosta mais da água que corre, do Rio Corrente, é uma galera também, na verdade hoje é todo mundo, mas quem é mais apurado com isso é nós que viemos do analógico, né? Quem nasceu dos anos 90 para trás. E quem gosta do engarrafado, do gelo, é a molecada. Geração Z, né? E outra, tem água suja ainda que é do TikTok, que eles pegam um pedacinho, Só um que ela é água suja. Gente, Boa! pausa para aplausos. Tem gente fazendo show com 10 segundos da música do Ai, que TikTok. horror. É isso aí, cara. É isso Cara, isso não existe. Eu fico triste quando eu vejo isso, João Márcio. Mas tem gente que consome. É um Mas novo só que formato do mercado. O problema, cara, é que daí você começa a ver a música inteira, que poderia ser uma peça um pouco mais complexa. O produtor musical não tem mais direito de fazer uma intro com 4 compassos, Não porque pode. a molecada vai dar o maldito do skip. É isso, verdade, é cara. É comportamento uma maldição da audiência. da humanidade. Não, skip. eu tava vendo É isso aí. um cara dos anos 60. Um cara, um brasileiro, não lembro o nome agora. Nossa, eu deveria saber o nome dele, porque
E ele fez música pro Elvis, ele foi arranjador lá fora, ele era daqui. E sabe aquela... Aquela paradinha de violão que tem no começo ali, é desse cara, eles roubaram dele lá em 69. Tiveram que pagar uma fortuna. É isso que eles fazem hoje. É super conhecido esse... a sintetização do que já existe. Eu vi a Adele pegar uma música brasileira, não lembro de quem, quase a música inteira. Tem um caso clássico do Rod Stewart com o Benjor, né? O Benjor tem também, é verdade. Tem isso, é. Então, assim, hoje tá muito mais nisso. O mercado hoje tem um grande espaço de exigência de que tenha essa nostalgia, que eles chamam da composição nostálgica. Então, eles pegam algo que já explodiu em outra época e colocam algum elemento daquilo dentro isso da eu acho que é atual. dentro dessas plataformas que tem que ser rápido, 5, 10 segundos. Isso. Que é o que mais funciona. E pra molecada aqui, alternativa, que gosta de outras coisas. A grande maioria hoje, dentro do sertanejo, graças a Deus, gosta também do Rio Corrente, a molecada, né? Mas, no geral, se juntar todo mundo, não é assim, sabe? É nós que gostamos mais disso. Só que eu acredito ainda, eu ainda acredito que o negócio vai modificar. Aí você pega um Edson e Hudson, faz regravações extraordinárias, né? Vem pro rádio com força, né? E toca, e tem o seu espaço lá na plataforma, mas ele vem pro rádio, ele vem, ele tá lá na Crowley, ele tá pontuando, ele tá, entendeu? Não é isso aí, Calil? Tá nativa. É por isso que Vitor E tá na ONU RPM. É isso aí. Por isso que o Vitor Léo voltou e teve que fazer 2 sessões no Morumbi para 70 mil pessoas. Acabou, gente. Estádio. É coisa boa. Né? É isso o próprio aí. Edson Hudson, né? Todas as duplas que voltaram, tem um nicho interessante no mercado. Tem um dia reservado na feira para essas duplas. Sem dúvida. Exatamente. Ô, Renato, oi. eu queria saber uma coisa. Eu tô curioso para ver daqui a frase do João, a frase do Jorginho, a minha mesmo do presentinho. Então, vai lá. A minha eu purinho. A minha tá sem frase porque a minha é da outra leva, entendeu? A tua da primeira geração. Mas agora, gente, as canecas aqui para os nossos convidados, né? Um presente lá do Ateliê Paciência de Jó. Eu amei, gente. Eu já gostei porque Paciência de Jó é minha cara, né? Eu falei, coloca aí umas frases meio que tem a ver comigo aí e tal, para os convidados levarem embora e lembrar desse dia do Kiara Cast, né? O que diz tua frase aí, Jorginho, que eu acho que tem a ver com você também? Antes de eu falar da frase, eu queria falar aí da Paciência de Jó. Para você que vai pedir para fazer a caneca lá, não precisa ter uma Paciência de Jó. Ela faz para você. Faz quase na hora, inclusive. Então vai ser rápido. Exatamente. O meu é minha cara. Agradeço a opinião, farei do meu jeito. Sou eu. Sensacional. Hoje eu me programei para ser simpático. Por favor, não me distraia. É você? É eu. É você, então. Então ele se programa para ser simpático. E a do Alisson? Eu quero saber a do Alisson. Renato, eu gostei demais dessa aqui. Achei minha cara, viu? Como que é? Tomara que o processo saiba que eu tô confiando nele. Porque se ele não souber, teremos problema. Exatamente, teremos problema. Mas você vê sim. que legal, gente. O Kiara Cash, ele tem esse negócio da gente trazer inspiração, história e a coisa do dia a dia mesmo. Porque a gente é isso aqui, né? Tô falando de mim, mas cada um tem o seu momento de ter que acreditar no processo, cada um tem o seu momento de pedir opinião e fazer do jeito, né? De ter que vestir um negócio lá pra ser simpático, né? Porque tem dia que é difícil, né? Exatamente. A bateria social, inclusive, hoje tá meio baixa, né? Você tem bateria social, João? Mas fala pra mim como que é a tua. Eu não era assim. Mas eu tirava sarro quem tinha síndrome do pânico, quem tinha depressão, falava café cura, né? Vai correr café que cura. Até que eu tive síndrome do pânico, né? Olha isso. A minha veio muito forte. Então aí... Faz tempo? Quando eu separei, 2019. E aí, assim, não sou um rato de academia, mas a academia te ajudou. Me curou, não usei remédio. Você conseguiu não entrar no remédio. Consegui não entrar no remédio. Mas depois disso eu fiquei de um modo diferente, assim. Porque eu era arroz de festa, queria estar em tudo quanto é lugar. É mais seletivo, né? Não, prefiro estar na minha casa, vendo meu jogo lá, vendo meus filmes, minhas coisas, e pensando. Eu trabalho muito com a cabeça do que estar pra rua. A não ser que seja muito interessante, tipo aquele negócio. Não,
vamos lá no churrasco que vai ter uns empresários lá. Não vou mais. Não vou, nunca mais na minha vida. Eu entendo. Cansei de cantar de graça pros outros. É isso aí. Cansei. Ó, deu um corte bom esse aí. Eu também acho. Você Gostei. cansou de tocar de graça pros outros. É porque os caras falam, tem Já empresário, começa sei o lá, podcast com essa frase, pelo amor de Deus. Então, essa aqui vai ter outro corte. Essa aqui vai ter outro corte. Qual vai ser? O povo chama você pra cantar, a hora que você chega no churrasco, fala, ó, aproveita e come bem, porque depois você vai cantar Ai, um que monte, viu? horror, Como se eu tivesse ido lá pra comer. Que é isso? O povo acha que... Ah, não. Ó, então eu já vou fazer um... É adendo que fala? Porque ele é o meu Adendo, professor. isso, Um adendo. um adendo, Vou fazer Renato sendo Renato. Fazer um adendo aqui. Aqui, no fundo, na casa do Zé Leide da Claudete, músico, artista, é tudo tratado do mesmo jeito. Exatamente, aqui Entendeu? é verdade. Aqui é outra casa. O cara é outra coisa. Eu me lembro do Galo, nosso querido amigo sanfoneiro, Ô, o Julião. o Julião. Nego Júlio. Quem Nego Júlio. me trouxe nessa família, inclusive, um grande E beijo. o que Ele? gravou Casa das Primas? Ai, gente. É. E onde ele tá hoje? Daniel. No Daniel. Eu vejo ele na televisão todo domingo de domingo. manhã na Rede Globo. Todo domingo na Globo, né? Já comeu muito arroz e feijão da dona Claudete aqui. E ele veio no final um dia, eu não sei qual era a resenha que estava tendo aí, porque foram várias, mas eu me lembro o dia que ele chegou e falou assim: eu tô emocionado aqui, nesse fundo. Porque hoje eu fui tratado com tanto respeito, e eu sou um músico, eu fui tratado com respeito. A dona da casa, a dona da rádio, veio falar pra mim, ó, o que você quer? Fica à vontade, o que você quer É legal comer, o que isso você quer... demais. Então, gente, isso O pessoal não tem noção tanto que isso faz diferença. A gente vai numa festa, você não fica numa festa só pro dentista, ó, eu tô faltando um dente aqui, quanto que você cobra? Ou você não fica pro médico, ô, eu tô com uma frieira e arranco o sapato. Vê a pressão aqui? Mas nós temos que estar numa festa e pegar o violão no carro pra cantar. Exatamente. Sem noção quem faz isso, né? É. Eu também não gosto, não. Então, Eu vi o presta atenção. Jorge Matheus, 4 horas da manhã, comendo um lanche. Você viu essa daí? Não vi. Ele tá comendo um lanche e o cara tá aqui, ó. E todo mundo comendo um lanche, ele quietinho, lá, a cabeça até baixo pra não conhecer ele. O cara cata assim, ó quem tá aqui. Nossa. E aponta pra ele, tá. Ele deu um joinha assim, foi simpático o povo. Vai, Jorge, canta uma aí pra mim. Ele falou, que profissão que você é? Ele falou, sou pedreiro. Então, se eu pedir pra você construir um muro aqui pra mim agora, Acabou. você constrói? Tá vendo? Sem noção, né? Exatamente. Isso aqui também dá um corte bom. Tá bom demais. E olha que o Jorge é visto como um cara boa praça do meio, né? Mas ele é muito sincero também. Lógico, não tem a privacidade dele. Ah, Como tá funciona doido. isso? Eu vi um vídeo do Jorge justamente fazendo uma proposta nesse sentido para uma fã. Ah, eu quero uma selfie, eu quero um vídeo, tá? Daí ele falou assim, podemos trocar isso por 2 minutos de conversa? Eu vi isso. Vamos conversar um pouquinho? Olhar no olho. Exatamente. Essa conversa vai ficar no seu coração, a foto você pode perder. Nossa, que Sensacional, coisa, hein? né? Que tapa na cara, hein? Absurdo. E não deixou de ser Absurdo. simpático, porque ele foi mais Sim. acessível que a foto pra menina. Você vai conversar Ele esteve dois. mais disponível Só que eu ainda. vou te falar uma coisa, cara. A depender de quem era essa pessoa, que aí não sei como discorreu a situação, ela sai puta. Sai, braba. exatamente. Porque ela não queria sua amizade, ela não queria conversar diz com você. sobre ela, né? queria fazer uma média. Isso aí é sobre ela, daí Com não a é foto. sobre o artista. Isso aí falou sobre ela. Exatamente. Então, resumimos o Jorge aqui. Mas existem alguns artistas, o Jorge, então o Xará, o Jorge, assim, o Daniel é um cara que você vai conversar com ele, ele olha dentro do seu olho. É verdade. Ele conversa assim com você, né? O Jorge é outro cara O Daniel, assim. ele pede pra tirar foto com você, ele serve a comida pra você. Ele é um príncipe, Não, né? ele é um demais. príncipe. E ele fez muitos elogios pra vocês. Eu já assisti, já vi na internet algumas frases do Daniel falando que João Márcio e Fabiano é uma dupla, que dueto e tal, né? Numa época, então, né? Conhece que é bom. Daniel, E eu vou falar pra parceiro. vocês uma experiência pra encerrar mesmo, nessa questão de olhar no olho. Hoje eu sou mais controlada, muito fã do Luciano Huck. Né? Hoje eu já entendi o meu lugar, né, e tal. Passei maior bafão com ele. Ele veio em Cornélio 2 vezes, ele veio a Cornélio pra fazer... Você lembra o que era, Alisson? Reforma Ele de veio casa. numa situação do... que ele fez Da uma casa. reforma numa casa e depois no Pop Dia. No aqui. Pop Dia, exatamente. Na lanchonete. O Daniel tava. E eu fiquei sabendo que o Luciano Huck... Lar do Oscilar. Lar do Oscilar. Lar do Oscilar. Ele veio da primeira vez lá na família Simão, né? Isso. Fui lá, mas eu tava assim, o admirando como comunicadora, o vi, foi meio que contido o negócio. Aí depois eu continuei seguindo, né, tendo como referência de comunicador, ele veio novamente. Aí eu já tava enlouquecida pelo Luciano Huck, né? Eu tava no ar, ao vivo, com o meu programa aqui. O Daniel tava aqui no estúdio. E chegou uma informação pra gente de uma moça. Renata, eu acho que ninguém tá sabendo, mas o Luciano Huck vai pousar aqui no aeroporto daqui a pouco, tal, não sei o que. Meu Deus. E daí eu já sem filtro comecei, já liguei o Stories lá, falei, gente, eu tô sabendo. Ela falou, não fala pra ninguém. Eu liguei o meu Instagram. Falei, viu, gente, pelo amor de Deus, o Luciano tá chegando em Cornélio. E eu não sei o que eu faço. Daniel, corre aqui, Daniel, você tem que ir comigo. Tava chovendo.
Você tem que ir comigo, Daniel. Pegamos o carro ali. A mãe entrou dentro do carro, né, mãe? Entrou no carro. E como que eu tava, Daniel? Nervosa, né? Louca, maluca, enlouquecida. Aí eu ainda falava assim no Instagram. Eu falava, gente, hoje eu entendo vocês que vão lá na rádio. Vocês vão lá pra querer ver o artista. Hoje eu entendo a loucura de vocês. Hoje eu entendo que eu tô como fã e tal, né? E na hora que ele desceu, ele veio com um jatinho, aquele barulho de dinheiro, né? Aquele jato. Aquele jato enorme, Aquele né? cheiro de prosperidade. Aquele cheiro de prosperidade, né? Eu falei, será que a Angélica tá junto, né? Aí ele desceu ali, a hora que ele veio. Eu falei, meu Deus, o que eu falo? O que eu faço? E coitado do Alisson, Alisson, e se eu conseguir falar com ele, o que eu falo pra ele? Ah, meu, vai lá, é você mesmo. A hora que chegou, eu consegui chegar perto dele, eu tenho esse vídeo, eu vou até resgatar. Eu não sabia o que eu falava pra ele. Perdeu, congelou. Eu perdi. Aí eu olhei pra ele, ele percebeu. Eu falei, então, eu queria conversar com você e fazer algumas perguntas. Aí ele falou assim, ele pegou no meu braço assim, ele falou assim, respira, eu tô aqui, pode falar o que você precisa. Aí, cara, não quero nada, vamos tirar uma foto, tchau. Né? Então é sobre Respira, isso, né? eu tô tentando. Tô tentando respirar. E ele foi um cara que olhou no olho também, né? E teve essa... Então isso é muito legal, A gente, sensibilidade do artista. A sensibilidade. É difícil a gente ver isso hoje, né, em artista. É muito bom. Vamos acabar? Ô, equipe, Renata, até porque a gente vive hoje numa situação que, infelizmente, é claro que a gente não pode generalizar, né? Mas existe aquela pequena faixa dos artistas que tomam o seu Vanvence, né? Liga uma caixa da JBL num som impossível dentro de um camarim para o fã não poder conversar, né? Então existe o Daniel, existe o Jorge, mas existem esses também. E tem outro. Eu não estou falando mal do medicamento, não. Se estiver prescrito, tá tudo bem. Mas o problema é a maneira. Não quer estar ali, né? Não quer estar ali, exatamente, Jorge. E tem outros que acontecem de uma hora para outra que são os novos ricos, né? O tal do novo rico é uma bosta. Não, o primeiro carro que ele compra é BMW. Gente, lá vai, Usada, de 10 anos atrás. Não, é verdade. Resto de rico. Não, esse aí... É o resto do rico. Esse aí, como diz Lambe Porã, cagava sangue até uns dias atrás, hoje não é na tua cara, quando passa na tua frente, sabe? Eu não consigo entender isso, cara. A gente tá no meio, beleza, mas eu fico vendo assim, com pessoas que têm afinidade, que era amigo de infância. Beleza, o cara chega e dá mais ou menos um abraço. Amigo, família, você trata todo mundo do jeito que você sempre tratou, sempre. Não tem diferença. O cara cria uma antipatia do tamanho de uma semana, como diz a não ser que você não lembra da pessoa, É. e a pessoa tá lembrando de você e você não lembra dela. Mas seja acontece educado, muito. né? Mas seja educado, né? Agora, se a pessoa lembrar, eu sou fulano, beleza, também que dá um abraço, é diferente. Exatamente. Tem que ser humano o tempo todo. É isso mesmo, O gente, tempo todo isso e não aí. só quando a câmera estiver ligada, né? Aí sim, aí falou, tá bom, vou acabar, Daniel. E vamos lá. aí que se diz que o homem é provado não na sua derrota, mas na sua vitória. Sua exatamente. vitória, aí que você conhece, né? Quem então, é a Poder, pessoa. dinheiro e o conheça. Quem é desse jeito já era, só não tinha potencial financeiro para Exatamente. Gente, assim, aqui é uma mistura de coach com... Ô, produção, falar em coach. tudo junto. Antes, a hora que a Renata despedir, eu gostaria de fazer uma produção aqui, se vocês me permitirem. Claro. A hora que ela despedir, dá aquela panorâmica assim, ó, bonita pro pessoal ver o estúdio O da que tá gravação. acontecendo aqui, né? Vai já aí, direção. Dá ou Vai não? já, Tem vai como? já Vai aí. já. Eu ia pedir um monte de lá. música pro João Marcos, então nós vamos Olha ter que lá. fazer o seguinte, Alisson. Olha Vai que ter lindo, que, gente. vai ter que montar um Isso. Graúna Session com Aí eles. a gente vem curado. A gente vem bom. É isso aí. Vamos Lindo armar, com estúdio. E vem com o certeza. Fabiano, pelo amor de Deus, né? Que aí vocês vão ver o que é É que cantar. o Fabiano não vem, tipo assim, se não descer o helicóptero, não estiver dando teto, ele não consegue. É Não isso queima aí. ele não, coitado. Ó, sábado estamos aqui então, hein? Dia 21, Sabadão, sábado, dia festa 21. junina. É isso aí, João João Márcio Fabiano. Fabiano. Uma festa junina do município de Cornélio Procópio. Isso aí. Gente, eu quero agradecer muito a nossa audiência do KiaraCast. Que faz gostoso, que momento gostoso ter você aí do outro lado e mais amigos chegando cada vez mais aqui nessa mesa redonda, vamos falar assim, né? Então agradeço a audiência do YouTube, agradeço você que acompanhou pelo rádio. Se inscreva no canal KiaraCast, também se inscreva no @Rádio Graúna, siga a gente nas redes sociais, entendeu? Do jeito que você quiser, gente. Vai para o aplicativo, vai para Alexa, tem todas as formas de você ficar junto aqui com a gente. Até o próximo KiaraCast.